No Pode Brochar de hoje, eu estou com uma convidada muito especial, a Cláudia Guerra. O Pode Brochar é um quadro do podcast do Grupo Crescex. Eu sou a Mônica Lima e vou entrevistar a maravilhosa Cláudia Guerra. Maravilhosa somos nós, meu bem. E você que está em casa também assistindo, porque são mulheres de luta, de referência, e a gente fica muito feliz com essa oportunidade de estar aqui no Pode Brochar, junto com o pessoal do Crescex. Valeu, Muito Mônica. bom, muito bom. Quando a gente fala do mês das mulheres, a gente não poderia deixar de falar sobre o que está acontecendo, né? Feminicídio e tudo mais. E a Cláudia, né, ela é historiadora, então eu vou já começar a perguntar aqui, né? Cláudia, esse comportamento, né, que está acontecendo hoje, vem atrás de quê historicamente, né, essa Uhum, questão das mulheres, os homens, é isso que está acontecendo, né? uhum. Faz uma leitura histórica pra Então, gente. brevemente, porque na história tem mudanças, tem permanências e piscou, dançou, tem retrocessos, né? Por isso que a gente está até hoje aí no ativismo, na luta, e algumas questões permanecem. Então, se a gente pega, por exemplo, na antiguidade, antes de Cristo, só eram cidadãos os homens livres, as mulheres eram impossibilitadas de definir os rumos da cidade-estado, de participar, né, da filosofia, das artes. Então, elas eram receptáculos de espermatozoides para a reprodução. Apenas os homens livres e não estrangeiros é que eram cidadãos, né, que tinham direitos à cidade, a definir as leis, as normas, enfim. Aí a gente pega o período medieval. Claro que não começa aqui, termina ali, né? Como eu disse, tem permanências até hoje, se a gente pensar desde a antiguidade, porque ainda hoje algumas alas da igreja, por exemplo, colocam o sexo para a reprodução, né? Que Ainda vem hoje. lá de Que vem trás de e lá de mantém trás. agora. E antes de Cristo, inclusive, né? E com Cristo isso foi reforçado pelos homens. E aí a gente pega o período medieval, aquelas que manipulavam as ervas, que tinham conhecimento, que tinham sabedoria, que eram as maravilhosas bruxas, foram banalizadas, inclusive nos desenhos animados, né? Com aparência monstruosa, com um narigão, com uma pinta, né? Assustadora. Por quê? Porque mulheres com conhecimento, com sabedoria, elas eram as parteiras, elas curavam as pessoas por meio dessas ervas. Sabe a erva da vozinha, que a gente faz o chá de erva cidreira? Sim, Então, sim. as bruxas faziam isso, consideradas Veio de bruxas, lá, né? desde lá. E aí, queimadas vivas, né? Então, você vê que passou século e as mulheres ainda vivendo essa história. O 8 de março, o 8M, ele remonta uma das versões em século XIX, 1857, quando numa fábrica em Nova York, as mulheres fizeram greve, pararam e reivindicaram questões que são até hoje reivindicadas. Licença maternidade, igualdade salarial, hoje ainda tem uma diferença menor do que antes, mas ainda tem uma diferença significativa de 25%, 30%. As mulheres, tendo mais escolaridade em todos os níveis, ganham menos que os homens pelo fato de serem mulheres. E essas mulheres, então, reivindicavam tudo isso, melhores condições de trabalho, e foram trancadas dentro da fábrica, colocaram fogo, e mais de 120 operárias têxteis morreram queimadas, né? Então, muito grave também. Então, esse dia é muito mais do que um dia de celebrar, é um dia de comemorar. Comemorar, a palavra comemorar vem de memorar, de trazer à memória. Quantas tiveram, né, Mônica, que morrer e passar por dificuldades, superações, para hoje a gente ter alguns avanços. Claro que precisamos ainda lutar muito para chegar em patamares de igualdade. E a gente pega os tempos contemporâneos, a gente tem visto recentemente o pedido para que a violência doméstica fosse considerada um problema de saúde pública, de epidemia, porque os índices estão Sim, tão sim. absurdos, né? Se a gente pega no Brasil a cada 3 dias uma mulher assassinada, fora os casos de violência doméstica que não viram assassinato, Fora os que são estupros, né? A gente tá subnotificados, falando das que fora os morrem. estupros, E o só que estupro. morrem, que a gente só sabe desde 2015, com a lei contra o feminicídio, né? E a Lei Maria da Penha também é recente, é de 2006 para cá, porque antes tudo era homicídio, você não sabia quais que eram um relacionamento. Hoje você tem condição de saber desde 2015, e sem diagnóstico não tem política pública, porque o menosprezo às mulheres, o ódio às mulheres e o assassinato de mulheres tem um nome, é feminicídio, e acontece num relacionamento, né? A partir de um relacionamento, muitas vezes em término de relacionamento. Aí a gente tem Já está situações... acontecendo até quando não tem um Não relacionamento. tem. O Aí eu caso da quero me menina que não quis relacionar. nada com o sujeito, né? É. E ele
para matar. Então, assim, tá muito difícil ser mulher no mundo contemporâneo. Eu não tô falando de antiguidade mais, não tô falando de período medieval mais, né? Por quê? Por vários aspectos. Dupla, tripla jornada de trabalho, salários ainda menores, trabalho invisível do lavar, passar, cozinhar, levar, buscar, cuidar, fazer gestão. As mulheres estão exaustas, né? Exaustas, exauridas. E aí a pergunta que não quer calar, quem cuida de quem cuida? Porque se as mulheres pararem, Mônica, no mundo, acabou. Para tudo. Hoje sim. Para tudo. Para tudo. São elas que cuidam dos doentes, dos idosos, predominantemente dos filhos, as mães atípicas que cuidam das crianças com deficiência. Muitas vezes os maridos picam a mula e elas é que ficam com essa história e com todas essas dificuldades. Então, fora a dupla e tripla jornada de trabalho, e eu não quero ser Mulher Maravilha, espero que você também não. Não precisa. Não, ela é linda, maravilhosa. Mulher, não basta dá, né? ser mulher, não precisa ser Mulher Maravilha. Sim, de jeito nenhum. E não precisa ser quando a gente tem uma sociedade mais justa, onde os membros da casa participam das atividades, dividindo atividades. Não ajudando. Não ajudando. ajudando. Eu vou ajudar você, não Aí é parece que a ajudar. atividade é dela, né? Não é ajuda, é divisão. Participando, Vamos distribuir as tarefas. Se elas estão feitas com as mãozinhas, tem mãozinha, filho, né? Bem assim. Então, a gente avançou em direitos, avançou em legislações, né? Quando eu tive a oportunidade de ser vereadora, inclusive fiz várias para a cidade. Uberlândia, 2024, o último ano de vereança, estava em primeiro lugar em feminicídio do estado de Minas Gerais. Meu Deus. Mais do que Belo Horizonte, que tem 3 vezes mais habitantes que Uberlândia. Isso é né? um absurdo. E o lugar mais perigoso para bebês, meninas e mulheres ainda é no âmbito da família. Seja para violência sexual, seja no relacionamento, né? Então, quando a gente vê um juiz achando que é normal, e aí a gente vê que ele tem histórico também de violência, né? Um sujeito de 35, 36 anos com uma menina de 12 anos, como se aquilo ali fosse casal, é de assustar, né? Quando a gente vê o sujeito aqui em Itumbiara, hoje, agora, né? Nesse mês. Quando a gente vê Itumbiara, aquele homem, a gente tem um nome disso, né? Chama violência vicária, que mata os 2 filhos como a forma mais cruel das cruéis de se vingar dessa mulher por não querer mais nada com ele. E a gente vê as pessoas indo nas redes sociais e questionando ela, porque daí ele se matou, né? Se matou, questionando ela. E mulheres, muitas vezes mulheres gente, colocando a culpa nela. Por isso eu tenho dito que essa questão cultural, ela circula nas mentes de homens, predominantemente, a questão do machismo, mas também ainda de mulheres, que muitas vezes, por conta da não distribuição das tarefas domésticas e dos cuidados, são elas que vão passar valores, crenças, né, para os seus filhos. Não quero culpabilizar a mulher por mais nada, já basta o pecado original. Mas é bom a gente alertar que a gente tem que estar sempre desconfiando de alguns valores, repensando, desconstruindo, enquanto mães, enquanto mulheres, nos nossos relacionamentos, né, enquanto esposas, profissionais, em todos os espaços, são espaços também pedagógicos, educativos, né? E eu tenho uma honra muito grande de ser membro honorária do Cressex, porque a oportunidade da gente também pensar tudo isso e o impacto na sexualidade, que não é pouca coisa. Não. Né? Se impacta a saúde, de um modo geral, das mulheres, e aí daqui a pouco vai ser considerado um problema de saúde pública essa violência. Por outro lado, a gente tem estudos também, e até uma moça foi fazer mestrado e pegou as fontes da nossa ONG, da SOS Mulheres, que está fazendo hoje 29 anos. Olha, parabéns. Na verdade, nesse mês, né? Dia 6 de março, nesse mês, 29 anos que a gente fundou a instituição, já passou por lá mais de 37, 38 mil famílias atendidas em situação de violência doméstica, mas o impacto na sexualidade, ele é imediato. Talvez na primeira demanda isso não apareça, mas a hora que os atendimentos vão sendo feitos... No decorrer, e o Cressex, com certeza, com os profissionais super competentes que tem, inclusive psicólogos, ao fazerem, vão vendo que na relação de violência, na relação tóxica, eu não chamo de abusiva porque parece que um tanto de abuso passa, um tanto não passa, e não passa tanto nenhum, né? Então eu falo violenta mesmo. E aí elas impactadas. Não dá para você ficar de clitóris ereto vivendo situação de violência doméstica, sendo subalterna numa relação, sentindo culpa e medo, que são sentimentos que paralisam os sujeitos muito, né? Se paralisam muito. E a mulher já vem com essa carga, né? Da religiosidade conforme a interpretação. Eu respeito todas as crenças, tá, gente? Só para dizer que tem interpretações religiosas que ajudam a perpetuar situações de violência. E quanto mais hierárquica... Contra a mulher. Contra a mulher. E quanto mais hierárquica a religião,
né? Então, o homem é a cabeça, né? A mulher é o pescoço, hierarquicamente ele está acima. Quanto mais hierárquica, mais você cria um panorama, e isso eu identifiquei no meu doutorado, defendido em 2018. Eu não busquei isso como questão, mas apareceu. Questão da religiosidade e a violência doméstica. Então, ao mesmo tempo que eu tenho mulheres que deram depoimentos de que a religião ajudou elas a saírem de situação de violência doméstica, e principalmente quando começou a comprometer os filhos, como a gota d'água, Pensando assim, Deus quer que a gente seja né? feliz, Eu quer penso que a gente isso. seja Deus, Alá, amada, Buda, né? Maomé, Inhaçã, Javé, são do bem, são do amor, são da empatia, da alteridade, da cultura da paz, né? E aí dá força para sair, ou para rever, né? Ou para buscar ajuda, enfim. Mas muitos depoimentos, e aí na amostragem eu fui ver que boa parte das mulheres que eu entrevistei, cristãs, uma ou outra agnóstica e ateia, uma ou outra espírita, mas a maior parte protestante, e dentro do protestantismo, a maior parte evangélicas. Sim. Ou seja, e nada contra qualquer religião, mas como que a interpretação e a hierarquia favorecem contextos de violência e, inclusive, de lidar mal com a questão da sexualidade, por conta do medo, da culpa, essa posição, não, isso é coisa do demônio, do satanás, e aí vai se impedindo de ser livre sexualmente, de sentir prazer, e de proporcionar prazer, e de se conhecer e contar para o outro como é que você funciona, para as coisas fluírem de modo saudável. Que aí já vem dessa falta de educação em sexualidade que as pessoas estão em falta. As pessoas não sabem como lidar com essa sexualidade, não sabem nem como fazer sexo. E é tabu ainda, né? tabu No século XXI. É tabu. E é um desserviço, porque não falar dessas coisas, inclusive com os nossos filhotes... A igreja poderia falar, né? Poderia e deveria. Né? Claro que sempre no repertório adequado para faixas etárias, sim, né? Mas é preciso, porque não tem ninguém que a gente ama mais do que os nossos filhos. Aprenderam a falar, eu estava dizendo, olha, pipi e bumbum, porque eu tive 2 homens. Ninguém pode alisar, passar a mão, vai tomar banho, é jogo rápido. Isso mesmo. Né? Não vai sentar no colo dos outros, não vai dormir na casa de ninguém, só quando for adulto tiver condição de se cuidar. E se alguém fizer alguma coisa, sai correndo, fogo, ou socorro. Grita, e vai buscar, eu não falo vai buscar seu pai, ou seu tio, ou seu avô, porque pode ser eles, mas vai buscar quem você confia, que às vezes vai ser a professora na escola. Sim. Então as escolas também têm que estar preparadas para lidar com essas demandas que vão aparecer, né? Os pais e mães precisam estar preparados para conversarem com seus filhos, como eu disse, na linguagem adequada, no repertório certinho da faixa etária, mas é preciso, a gente vai esperar acontecer. Não é evitar de falar disso, porque as pessoas evitam com medo que vai incentivar. É o contrário. Não tem nada a ver. É o contrário. Toda pesquisa diz que a informação faz adiar o início, e quando inicia, com responsabilidade, com prevenção, se cuidando, conhecendo o próprio corpo, inviabilizando acontecer alguma coisa sem consentimento, que aí é estupro, né? Porque o estupro já mudou a lei. Não é mais pênis na vagina. Qualquer ofensa é dignidade sexual em qualquer lugar do corpo. E você não precisa encostar a mão em ninguém para ofender sexualmente, né? Mas isso mudou porque a gente lutou muito para que mudasse, né? Porque antes era só estupro. Mas te machucou? Penetrou? Isso. Não penetrou, só passou a mão, então não é estupro. Não é estupro. Só bulinou, tinha essa palavra, só bulinou. Aí tinha um atentado violento ao pudor, mas aí que ninguém entende o que é, né? Estupro já fica mais popular, mais fácil. E eram crimes hediondos, sim, mas tinha muito essa coisa da penetração, né? Então não importa se é no nariz, se é na boca, se encostou na coxa, na cabeça, não importa, né? Ofensa à dignidade sexual. Lembrando que a gente está sempre orientando, e nas palestras educativas também, né, Mônica? A gente não transa com quem está dormindo. Sim. Porque isso é estupro, pode ser marido e mulher. A gente não transa sem consentimento, pode ser marido e mulher. A gente não transa com quem não está consciente, com drogas lícitas ou ilícitas, porque isso também é estupro, né? Então, o limite tênue, fininho, entre o que é e o que não é fácil da gente identificar, né? A gente usa muito a metáfora do chá. Você quer chá, você toma chá, mas ninguém bêbado, você abre a boca e enfia chá lá dentro. Não. Não é porque você tomou chá no sábado, você é obrigado a tomar chá na segunda, na terça, na quarta, né? Você pode querer só naquele dia e não querer mais depois. Sim. Somos livres, né? Então é e isso. A gente tem que reforçar que o não é não, só sim é sim. Que a gente até faz adesivos, né? Hoje eu tô com esse aqui, ó, mulheres, lê pra mim. Mulheres vivas, seguras e livres. Não deu porque o botão é pequeno, mas e no poder? Porque se nós não estivermos em igualdade com os homens no poder, as decisões sobre as nossas vidas vão continuar vindo de homens que não sentem na pele, não compreendem, porque tem outra perspectiva, né? Que é pior nem melhor.
aquilo que a gente passa, né? Você ser uma mulher, sair da faculdade, como a vida inteira eu dei aula à noite, quase 11 horas da noite, chegar no seu carro num ponto de ônibus, é olhando para os lados e é diferente do que um homem chegar, Viver com né? Ele medo. preocupa às vezes com assalto, eu tô preocupada com estupro, Sim, né? Então é muito diferente. preocupada em morrer hoje, Em né? morrer, Em exatamente. morrer. Então é muito diferente. Nós temos especificidades e a gente precisa estar nos espaços de decisão, seja no sindicato, seja na política institucional, nos espaços de poder todos, na associação de moradores, né? Para que a gente, em igualdade com os homens, lide com os problemas e com as questões da forma mais adequada. Sim. Enquanto a gente não chega nessa, né, equiparidade ali, a gente mete o quê? Ah, mete a colher. Hoje eu trouxe a pequenininha, porque aqui só gente do bem e tal, né? E as crianças andam amando essa colher. Adoram. É muito bacana, E a porque menina adora, tem altas ela fotos é com uma essa fofa, colher. tem mesmo, ela é uma fofa. E assim, crianças muito pequenininhas adoram, pede. Eu tinha umas 20 dessa daqui, só tenho essa agora. Olha, Porque pedem, que é concretizar um pouco essa história, porque na fala, a gente vem utilizando o movimento de mulheres, há uns 30 anos a gente fala, em briga de marido e mulher a gente mete a colher, para desconstruir aquela fala tradicional, né, de que não se mete a colher em briga de marido e mulher, e aí as mulheres estão morrendo. Então, mete a colher sim. Mas tem um jeito de meter a colher, você não vai entrar no meio da briga, né? sim. Você pode orientar ela a buscar ajuda, tem o folheto da rede, Escutou a vizinha gritando, não isso, finge que não tá que não está escutando. escutando, você pode chamar a E chama a polícia. polícia, não precisa ir lá E invadir pode a ser casa, né? anônimo, ninguém precisa nem É. saber que foi você. Você pode, a hora que ele não tiver, enfiar um folhetinho, um contato de telefone onde ela pode buscar ajuda nesse folheto que a gente tem, Sim. divulga sempre nas redes sociais, do Cressex, inclusive, Grupo Cressex, e no meu pessoal, @CláudiaGuerrude, a gente está sempre pondo, porque isso salva vidas. Salva Então tem a vidas. nossa ONG SOS Mulher e Família, tem Delegacia de Mulheres, tem a PPVD, Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica, né? E aí a gente passou a meter a colher em tudo isso e nas decorrências também, né? Porque daí a gente tem que meter a colher na saúde, na moradia que essa mulher precisa também, porque ela que fica com os filhos, né? A saúde, porque as mulheres são mais impactadas na saúde mental, por conta da Sim. sobrecarga, né? Então, exaustas. Então, na saúde geral e na saúde mental, na questão da habitação e na mobilidade urbana, porque a mulher que geralmente está empurrando um carrinho na rua de bebê e não tem acessibilidade, né? Não tem mobilidade urbana, ela precisa, e a gente precisa implantar isso. A mulher está vivendo violência, tem que ter o ônibus de graça para ela ir buscar ajuda, porque às vezes não tem o dinheiro do ônibus, Mônica. Essa é a realidade das classes menos favorecidas, porque a que tem Não condição tem é outra como história. sair daquele lugar para poder ir Não embora. tem. E tem cidades que já provou isso, nós temos que lutar aqui para isso. Agora nós estamos aí no 8M, tem uma lista gigante de De reivindicações. reivindicações. Delegacia 24 horas, que já é lei federal e não foi implantada, porque... E aí o governador precisa se mexer, né, governador de Minas? Porque não tem escrivão suficiente, delegada suficiente. Uberlândia tem quase 1 milhão de habitantes, só para falar de Uberlândia, mas eu sei que aqui a gente vai ter gente do país assistindo. Não tem detetive suficiente, escrivão E não suficiente. atende só a Uberlândia, atende a região também, porque nas outras Não, também não e tem. as Se aqui não duas, tem, imagina e as nas duas outras. poucas delegadas que atendem, olha que coisas leves que elas mexem. É a delegacia de mulheres, da criança e do adolescente, que os estupros estão aí, né? Sim. E do idoso, que os maus tratos estão aí, porque a gente vive mais, né? Então, é muito pesado. 2 delegadas acumulando 3 delegacias numa cidade tão grande, que inclusive está fugindo do protocolo. Tinha que ter muito mais Tem que ter serviço. mais. E delegacia 24 horas, porque senão, ó, brocha todo mundo, não tem jeito. Falando em brochar, Uhum. o que faz a Cláudia Guerra brochar enquanto mulher e profissionalmente? Adoro, porque eu brocho facinho, com homem autoritário, arrogante, pessoas autoritárias e arrogantes me fazem brochar. Pessoas que não sabem estar nos movimentos, nas práticas sociais e coletivas de modo democrático. Nossa Senhora, isso daí, meu clitóris faz assim, ó. Né? Porque a gente sabe que vai sangue pro clitóris, fica Sim. entumecido, né? Vamos conhecer os clitóris, põe espelhinho, enfim. Aqui, ó. Adoro. Cadê? Deixa eu Pega pegar. lá. Mostra ele. Gente, olha aqui, ó. Isso é tudo na vida da gente, ó. Não é um micropênis, é o clitóris, tá?
tudo aqui, ó, tem milhões de inervações prazerosas. O único órgão no corpo do ser humano que foi feito só para o prazer Só para o prazer. é o clitóris. Então nem é dentro, inclusive eu sou bem clitoriana, nem é dentro. Se não tiver um dedinho aqui manipulando, fia, não vai rolar. Não vai. Gente, é tão bom estar nesse programa que eu posso falar as Pode falar coisas o que você quiser. Aqui pode. eu adoro. Em outros lugares eu tenho que ficar pensando academicamente os Aqui termos. pode. Aqui não. Vira aí depois para mostrar. É. Ah. Aqui. E aí, gente, não, e assim, é por dentro, é por trás, tem milhões de inervações prazerosas que a gente pode e deve usufruir, mas a gente tem que ensinar o sujeito, né? Sim. Eu falo que homem bom que não brocha a gente é aquele que pergunta se tá bom. É aqui mesmo, porque também a gente muda, né? Tem dia que eu gosto mais do lado esquerdo, tem dia que é mais o direito que tá sensível, né? Não fica procurando 3mm, ponto G, não. Se a gente pode ter dual Z, pra que você vai ficar caçando G, fia? Presta atenção. Então, e muitas mulheres, não é a penetração que sente prazer. Às vezes a penetração, quando ela mexe no Aí clitóris, que gera né? prazer, mas não é penetração. Ou então, você fica de bundinha pra trás assim, né? Ele entra na vagina, mas põe o dedinho, né? Isso tudo ajuda. Então, homem flanelinha é homem que não deixa a gente broxar. O flanelinha Mais pra esquerda, mais pra direita, mais embaixo, mais embaixo. Fica aí, não sai daí não, senão eu te mato. É bem assim, né? O Ricardo sabe. Ricardo é o que eu tô pegando, tá, gente? Há 26 anos, 2 de namoro e 24 de casamento. Só emoção. Não é pouco tempo, não. Não, e assim, a gente muda também. Né? Ele fala assim, nossa, mas hoje já tá diferente. Eu falo, olha que bom, não tem rotina, né? Uhum. Porque a gente também passa a gostar de outras coisas, se descobre, né? Aquele babado que eu fui do Cressex, do Enasex, o último aqui. O Encontro aquele Nacional de Sexualidade. Mais rado e tal, um tapinha. Uhum. Gente, meu marido curtiu esse trem, ele nem sabia que ele curtia esse trem. Tá vendo? Vai aprendendo, vai Não é? aprendendo. Então é sempre um descobrir, redescobrir, descobrir o outro. aprendendo. Agora, me brocha também. Hum. Vou te contar o que me brocha. Burrice. Burrice. Mas não é burrice no sentido, fulano não tem instrução acadêmica. Não, esses daí são ótimos, porque tem muita gente que não tem instrução acadêmica e é inteligente. Mas burrice, sabe? Eu chamo de gente sem noção. GSN, grupo dos GSN. Essas pessoas a gente encontra na rede social aos montes, estão caindo de penca, né? Sim. As pessoas que fizeram com a menina que perdeu os 2 filhos, pra mim é GSN. É gente Entendi. burra, sem noção. Isso me brocha. E às vezes me dá uma preguiça, mas eu não posso ter E essa os fake preguiça. news falando que foi ela. Essa que fake me montou. brocha. Eu falei, foi. Mas tem outra coisa que me brocha também. Quando eu sinto que eu tô sobrecarregada em casa, e lá em casa a gente divide tarefas, mas que eu sinto que eu tô sobrecarregada, bem, eu viro bicho. Eu brocho e chamo reunião de família, vem cá. Vamos Vamos redividir isso recombinar aqui. os trem, vamos recombinar os trem. Então isso Legal. me irrita profundamente e eu perco completamente o tesão, né? E gente sem noção também, que nas baladas chega na gente, você não teve reciprocidade, a pessoa tá chegando e tá te encostando. Como assim? Me encosta não, né? Agora quem eu gosto me encosta, tá tudo certo. Então também não dou conta disso não. Vai por respeito, né? Pra você encostar em alguém, você tem que ter uma intimidade com a pessoa. Tem que ter sintonia, tem que ter, né? E consentimento, sempre, né? Então, assim, isso me brocha. Agora, o que me deixa excitada? Vou te Vamos contar lá. o que me deixa excitada. Então, homem flanelinha me deixa excitada, que nem o Ricardo faz. Ei, Ricardo, você tá bem, hein? Não, mas a gente tem conflito, problemas também, igual todo mundo, né? Ixi, tem hora também, preciso de férias, né? Enfim, mas amizades que a gente pode contar para tudo, para as alegrias e comemorar, mas também para os momentos difíceis, tristes. Eu falo, gente, se as mulheres tivessem noção o quanto que as amizades ajudam na saúde mental, nas trocas e a viver. E por isso que a gente tira uns tempos de vez em quando, né, pra estar junto com essas amigas maravilhosas. A Mônica é uma delas, e tem tantas outras. Eu tenho uma lista boa de amigas que a gente sabe que não tá sozinha, né? Porque isso tudo que a gente mexe e faz não é brincadeira. É pesado. É pesado. Então a gente precisa ter essa sororidade, esse grupo que você pode falar de tudo sem ser discriminada, sem ser julgada. Isso é excitante. Ai, eu fiquei emocionada. É excitante. Gente, falar sobre sexualidade é falar sobre muitas coisas importantes. E o mês da mulher, a gente fez questão de trazer a Cláudia Guerra aqui para falar com a gente por toda essa sua história na defesa, né, da mulher.
E a gente sabe que, infelizmente, tá feia a coisa pro nosso lado, mas é graças a pessoas como ela, assim, que a gente tem esperança de que as coisas podem melhorar. Pessoas como nós, porque somos nós juntas, Temos que sempre, né? fazer muita Eu falo que coisa. sozinha a gente vai longe, né? Vai rápido, né, Mônica? Vai rápido. Sozinha a gente vai rápido. Vai rapidinho. Mas no coletivo a gente vai longe. E a gente tem ido, né? Claro que com muitas dificuldades, desafios e às vezes até com alguns retrocessos. Mas imagina se a gente não existisse. A gente, que eu falo, esse coletivo, que está lá nas Sim. promotoras legais populares, que está lá no Mulheres Vivas, que foi um ato nacional que a gente fez aqui, que está no Cressex, que está na SOS Mulher e Família, olha, né, que está no NEG, Núcleo de Estudos de Gênero, a gente está fazendo Tem 34 anos vários, agora também. vários projetos. Então, Pode falar um pouquinho pra gente sobre a sua campanha? posso demais. Tem que ser Essa pré-campanha? Então, a vereança acabou em 24, né? Eu tentei a reeleição, tive voto suficiente, mais até do que 7 que entraram, mas a chapa estava fraca por conta também de traições, algumas pessoas que saíram de última hora. Enfraqueceu a soma dos votos de cada um, que tinha que dar um X, Ai, e não deu. deu. Mas eu tive muito voto. Muita gente até fala assim, nossa, é tão injusto isso, né? Porque você teve voto, a população reconheceu o trabalho que você fez nos Sim. 4 anos e que você faz há 30 É o anos. sistema como ele é hoje que tem isso aí. Mas é a regra do jogo. A gente É. pode até repensá-la mais adiante, mas é a regra e eu entrei no jogo sabendo da regra. Sim. Então, assim, óbvio que eu fiquei frustrada. Óbvio, porque a gente está nos espaços de poder, a gente consegue fazer o que a gente não consegue fora dos espaços de poder. A gente faz muito, estando nos movimentos sociais, estando no Cressex, como professora, educadora, a gente faz muito. Mas estando nos espaços de poder, você faz projeto de lei, você fiscaliza e força para a coisa acontecer. Você vota o orçamento da cidade com um olhar de orçamento para as mulheres, que até hoje é lei federal e eles ainda não pagam aluguel social para mulher que não tem moradia, por exemplo, né? Uhum. Nós estamos com filas gigantes de urgência. Urgência para ontem, né? Só que não, está sendo 5 anos ou mais para cirurgias de alta urgência, para exames, e boa parte delas são mulheres nessas filas, né? Adoecendo e que depois vai ter que ir para saúde complexa. A questão da moradia que eu já mencionei. Então, assim, eu criei a Procuradoria da Mulher, porque a gente tem um olhar, né? Então, assim, para lidar com violência doméstica e violência política, que é projeto de lei meu, a violência política contra as mulheres, que não é raro, sabe, Mônica? Então, assim, coleguinha homem fala, passa do horário dele, ninguém corta o microfone dele. A bonita aqui fala, antes de terminar o tempo, cortam o microfone. Fala que a gente fala mais que papagaio. O homem não tem. O homem não fala mais que papagaio. Aí esse que falou isso, eu falei assim, então, papagaio só reproduz o que o dono manda. Então, falei na época pro presidente da Câmara, você que reproduz o que o prefeito manda. E aqui devia ser poder autônomo, né? O poder executivo tem que ser separado do legislativo. E não cartório do executivo. A gente tem que fiscalizar o executivo. Então, você que é o pau mandado. Então, papagaio eu sei, não eu. E, bem, isso viralizou na rede social, foi muita emoção. Sofri ameaças de morte por defender a diversidade, por defender e promover as mulheres, por defender e promover as pessoas desassistidas, porque a gente tem que fazer escolhas. Não dá pra você fazer tudo, né? E eu penso que quando você melhora a vida das mulheres e das pessoas desassistidas, você melhora toda a família, toda a comunidade, toda a sociedade. Isso é fato. Transformar a vida das mulheres transforma todas as vidas. São a maior parte da população, das eleitoras, de mão de obra economicamente ativa, com o trabalho invisível do cuidado e doméstico. Então, você melhora, né? Imagina, se as mulheres param, o mundo para. Acaba o PIB, acaba tudo. E boa parte desse trabalho sem remuneração, né? De graça. Sim. Então, eu falei, preciso continuar nessa parada, porque é nos espaços de poder, e hoje a gente tem no Legislativo, pensando, inclusive, Congresso Nacional e tudo, de 11% a 15% são mulheres. Como se a gente tem mais escolaridade em todos os níveis? Só isso. De prefeitas em Minas, quase nada. Presidente de Câmara Municipal, aqui em Uberlândia, em 135 anos de legislativo, entraram apenas e tão somente, na minha legislatura até 2024, 20 mulheres. Em 135 anos, 20 mulheres. Aí a gente pensa, o tanto de mulher que tem, né? No Boa, Brasil. competente. Não, as mulheres que poderiam votar nas mulheres. A maior parte das eleitoras são mulheres. E poderia eleger mulheres, mas... Mulheres com trajetória, tá, gente? Porque não basta ser mulher só, não. Tem umas coisas aí atrapalhadas. Inclusive, tem mulher que avaliza a mulher ganhar menos que homem. E eu não. Assim de falar. É arrepio toda. Verdade. E não é arrepio de tesão, tá, gente? Sinto muito. Então, Mônica, sim, estou pré-candidata a deputada estadual, estou suplente já, porque em 2022 eu tentei, Sim. e com muito pouco recurso, que veio só de última hora em comparação
aos opositores que tinham aí 1 milhão, né? Isso tudo tá na transparência, tá, gente? É só olhar. Veio para mim 200 mil de última hora, que não dava nem para contratar mais o serviço, mas mesmo assim eu fui a mulher com mais votos do partido, então eu preciso tentar de novo. Tô sem equipe, tô sem gente, fui para a rede social pedindo voluntariado, vem trabalhar comigo. Pedindo R$10, R$20, vamos juntando para fazer uns materiais, uns votos, umas coisas, e é assim. Então, a pré-campanha de janeiro até meados de agosto. A partir de agosto, 45 dias é de campanha. Então, agora é pré-campanha. É para a gente retomar a nossa reputação, contar o que a gente já fez, e foi muito graça. Sim. E foi muito antes também da política institucional. Tudo que eu fiz até hoje veio de antes. Aí eu levei para a política, não inventei nada. Não é depois da política. Não, não é inventar mais. Vou defender as mulheres porque isso dá ibope. Não, né? Isso vem de 30 anos. De 30 anos. E isso que é legal. Não tem que inventar roda e passa credibilidade, coerência, né? Eu acho que isso é bom. Sim. Então, tô aí na parada. Então, dá um recado pro pessoal, para as mulheres, né? Para que elas consigam se defender um pouco melhor de tudo isso que está acontecendo. Olha, vocês que são mulheres, eu que sou mulher, e sempre no plural, né? Porque nós somos diversas, né? Uma coisa é ser mulher branca, uma coisa é ser jovem ou mais velha, outra coisa é ser negra, 63% da violência doméstica é com mulheres negras, por exemplo, né? Enfim, então, mulheres lésbicas, enfim, nós temos uma diversidade de mulheres e viva as diferenças, ok. Mas nós temos algo em comum, que é ainda essa perspectiva de não estarmos nos espaços de decisão sobre as nossas próprias vidas. E nada sobre nós sem nós, né? Então, pensa o poder, mulher, que você tem. Você que é mãe. Não é obrigação nem destino ser mãe, tá? É só se quiser. Mas pensa o poder. Graças à não distribuição das tarefas ainda, a gente educa e passa valores. Então, que valores podem ser passados? De respeito, de igualdade, de cultura da paz, de comunicação não violenta, né? Para os nossos filhotes, homens e mulheres. Pensa em ano eleitoral, em todos os anos eleitorais, porque agora é ano eleitoral, mas em 28 já é de novo, né? Para prefeito e legislativo, vereadores. Agora é para governador, para presidente, para deputado estadual, federal e senado. Pensa que somos a maioria das eleitoras. Olha o poder que nós temos em investigar, comparar trajetórias. Não precisa ser em mim, não. Tem muita mulher boa. Comparar trajetórias e escolher quem realmente tem coerência, trabalho e que vai fazer, porque já fazia. Que vai nos defender. Que vai nos defender. E se você vive violência doméstica, você não está sozinha. Você pode buscar ajuda. Nossa SOS Mulheres, por exemplo, 32157862, tem na rede social SOS Mulheres UD, tudo de graça, atendimento social, psicológico, jurídico, continuados. Crescex também faz atendimento, tá? A SOS Mulheres passa por formação, a equipe, então violência institucional acaba, e eu que inclusive dou a formação para a equipe, para a rede que a gente convida também, parceira. E ninguém merece viver em situação de violência. É possível relacionamento com conflito sempre, mas é possível relacionamento sem violência. E colocar-se em risco, por quê? Para quê? Né? Não dá para a gente continuar. Mulheres vivas é fundamental, mas também protegidas e nos espaços de poder. Você tem poder sobre isso para alterar tudo isso com seu voto, com seus filhos e filhas. Olha que massa! Que poder! Olha que esse poder dá tesão. Esse dá. Esse, ó, clitóris, ó, né? E esse foi o Pode Broxar do mês da mulher. Obrigada, viu, Cláudia? Eu que agradeço, obrigada pelas questões relevantes, você. Obrigada por ser parceira, por estarmos juntas. E na rede social sempre, né, Grupo Crescex, e no pessoal, @Cláudia Guerra Wood, pra gente continuar conversando. Beijo. Isso mesmo. Quero agradecer os nossos patrocinadores, a Casa de Lilith e a Pandora Eventos. Adoro, Até o próximo.